Olá, meu amigo, minha amiga. Eu espero que você venha estar bem. Peço que você venha ficar nesse vídeo. Deus vai falar com você. Hoje eu quero trazer uma mensagem da palavra do Senhor Jesus para Deus, aleluia, começar a agir na sua vida. Esta mensagem, ela é para você. Ela tem o endereço certo. A palavra do Senhor vai dizer que a palavra de Cristo, ela é mais penetrante que uma espada afiada de dois gumes. E ela vai à divisão da alma, do espírito e da medula. E ela é capaz de discernir os pensamentos do homem e intenções do coração. Hoje a palavra que eu quero trazer, ela se encontra em Marcos, no seu capítulo de número 6 e o verso de número 45, que diz assim a palavra do Senhor: E logo obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-o despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigava a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Então aqui a palavra do Senhor vai dizer bem claro, a qual os discípulos eles tiveram uma experiência inesperada, uma experiência nova. Hoje, através dessa mensagem, eu quero dizer para a sua vida que você vai ter uma nova experiência com Deus. Você vai passar a ver, a contemplar os milagres de Deus na sua vida. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Milagres estes que você não esperava, experiências essas que você não esperava. A palavra do Senhor vai dizer que as coisas que os nossos olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem se achegou ao nosso coração, são as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então nós vemos aqui os discípulos passar por uma experiência e Jesus, ele mandou eles ir para o barco. Eles estavam sob a direção de Deus e sobre a palavra do Senhor Jesus. E eles obedeceram e foram para o outro lado. Mas a palavra de Jesus vai dizer que Jesus o despediu e foi ao monte orar. Então nós vemos que Jesus, pelo Espírito Santo, ele andou por sobre o mar. Deus, que era 100% homem e 100% Deus, ele operou um grande milagre, uma grande circunstância, uma boa nova diante dos discípulos, que é andar sobre o mar. Muitos não acreditariam, mas os discípulos eles ficaram espantados com a situação, aterrorizados. Então a palavra do Senhor vai dizer: E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Jesus estava sozinho em terra, e o barco sobre o mar. E vendo que se fadigava a remar, os discípulos remavam porque o vento era contrário, perto da quarta vigília da noite. Aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar adiante deles. Então nós vemos aqui os discípulos numa grande luta, uma grande batalha. E eu sei que não é assim, é diferente na sua vida. Eu sei que você está passando por essas lutas, por essas batalhas, e eu sei que o vento, ele é contrário, ele vem contra você. Mas a palavra do Senhor, ela é bem clara. Diz para nós ser confiantes, para nós avançar e adiante. Eu lembro aqui como que o profeta Ezequiel, quando ele teve aquela experiência com as águas davam no tornozelo, as águas davam na sua cintura, davam no seu pescoço, depois ele viu que eram águas que ele tinha que atravessar a nado. Então o Senhor Jesus, ele fala para você: eu sei que o vento é contrário, eu sei que as lutas são muitas, mas eu estou no controle do barco. Nós vemos que quando os discípulos estavam naquele mar, levantou-se a grande tempestade contra o barco deles e Jesus estava dormindo na polpa do barco. Nós vemos que eles clamaram a Jesus: Jesus, não te importa que pereçamos? E Jesus: por acaso não tem de vós fé? Vocês não têm fé? O Senhor falou para eles. E de repente o Senhor acalmou o vento, acalmou a tempestade, aleluia, e houve-se uma grande bonança. Muitas das vezes, você, meu amigo, minha amiga, tem clamado a Deus, você tem lutado contra esse vento contrário, você não tem conseguido. Mas muitas das vezes nós precisamos sair do controle do barco, sair do controle da situação.
Às vezes nós estamos querendo resolver as coisas pelas nossas próprias mãos, pelo nosso próprio querer. Mas vamos deixar Deus, aleluia, no controle neste dia. Deus está te falando, deixa em minhas mãos, eu estou no controle. Não coloca a sua mão, diz o Senhor Jesus. Esta peleja não é sua, senão de Deus. Essa peleja você não terá que pelejar, porque essa peleja não é sua, é do nosso Senhor Jesus. E nós vendo aqui que nessa circunstância a qual os discípulos ficaram atemorizados, nós vemos Pedro confiante, cheio da confiança, ele falou a Jesus, mestre, faz-me ir com o Senhor, faz-me ir contigo. E Jesus falou, vem. E Pedro ele começou a andar sobre as águas, mas os olhos deles estavam fitos no Mestre. A palavra do Senhor vai dizer, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Se os nossos olhos estiverem em Cristo, nós venceremos. Meu amigo, minha amiga, você vencerá. A palavra do Senhor diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Então Pedro ele começou a afundar porque ele tirou os olhos de Jesus. Aleluia! Muitas das vezes nós estamos com um olhar no nosso problema, estamos com um olhar na circunstância, estamos com um olhar no vento, na tempestade, o vento contrário. Mas Jesus ele está lhe pedindo hoje, me acorda na polpa do barco, faz-me agir em teu favor, me desperta, faz alguma coisa, ora, busca, clama, jejua. Aleluia! Lembra daquela mulher que tocou nas vestes de Jesus? Toque em Jesus nesta tarde, toque em Jesus neste dia. É preciso tocar em Jesus de alguma forma. Lembra o cego Bartimeu? Ele tocou em Jesus, ele fez Jesus parar. A multidão mandava ele parar de clamar, mas ele mais clamava, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Você vai viver novas experiências com Deus. Apenas tire as suas mãos, deixa Deus trabalhar. Para de correr atrás. Deixa que Deus, aleluia, te encaminhe para o lugar melhor. Para de correr atrás de migalhas. Para de ir na casa de quem você não deve ir. Para pedir migalhas. O Senhor Jesus, ele vai operar. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, ele nunca viu um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Deus é com você. A palavra do Senhor vai dizer para nós buscar o reino dos céus e a tua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Vem andar com Jesus por cima. Deus está te chamando para andar por cima deste problema, por cima dessa circunstância. Mas deixa nas mãos dele. Aleluia! A palavra do Senhor diz que todo quanto o Pai me deu, todo quanto o Pai me deu, de maneira alguma eu o lançarei fora. Você está nas mãos de Jesus. Oh glória! A palavra do Senhor vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus tem descanso para a sua alma. Eu peço que Deus vos abençoe, meu amigo, minha amiga. Peço que você venha curtir este vídeo, venha ativar o sininho, venha comentar neste canal, venha se inscrever neste canal, para que mais vidas venham ser alcançadas pela palavra do Senhor. Peço desculpa pelos meus erros. Isso aqui é um vídeo que ele está sem edição, que Deus tem tocado em meu coração, tenho falado, e que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.